Desculpa eu vomitar aqui nesse vídeo, mas é porque eu vi uma coisa muito nojenta. Muito nojenta. Estou me, tre... Estou me embrulhando aqui. Eu acabei de assistir o podcast, eu acredito, de ter que ver quase meia hora. Na verdade, mais de meia hora. Ouvir Miguel Oliveira cagando besteira pela boca. Você pode assistir essa live completa, se você tiver coragem, no podcast Eu Acredito. Talvez o dono do podcast vai querer me punir por estar comentando isso aqui e deixar cortes da live aqui. Mas por que ele pode querer me punir? Porque, infelizmente, o apresentador do podcast passou pano pro Miguel Oliveira. Enquanto o outro rapaz estava lá sofrendo, apanhando sozinho, porque o único que teve coragem de abrir a boca e confrontar o Miguel Oliveira, o outro apresentador, estava passando pano a Miguel Oliveira. Lamentável, né? E pela primeira vez, vendo Miguel Oliveira por mais de 30 minutos, eu tive uma certeza muito grande. Esse garoto é nojento, é prepotente, arrogante. E não encontrou pessoas nesse podcast para confrontá-lo. Para quem assiste o podcast sabe que o pastor Carlos Eduardo frequentemente, se não me engano o nome dele é Carlos Eduardo mesmo, frequentemente está nesse podcast. E nesse podcast faltou o pastor Carlos Eduardo, porque ele é o único que tem coragem de bater de frente. Agora um menino nojento, asqueroso, prepotente, usa a palavra de Deus para distorcer a palavra, para justificar as suas baboseiras. O Miguel Oliveira, eu vou colocar vídeos aqui para você ver, 30 minutos de vídeo. O Miguel Oliveira, ele tem a capacidade de falar sobre aquilo que ele mesmo faz e condenar aquilo que ele mesmo faz. Falar sobre zombaria contra o Espírito Santo, falar sobre pregadores que acham que tem o Espírito Santo e não tem. Ele tem a cara de pau de falar sobre essas coisas. Coisas que condenam ele mesmo, ele cai na própria pregação. Que menino nojento, asqueroso. Vocês que me assistem, que vocês sabem que eu não tenho costume de dizer isso de ninguém. Vocês que me assistem aqui, vocês sabem que eu não gosto de ficar denegrindo, xingando ninguém. Mas ele é asqueroso, nojento, prepotente. Bate no peito e fala que tem teologia. Eu não tenho teologia, eu duvido você bater de frente comigo. Porque eu não tenho teologia, eu tenho a palavra de Deus, tenho Bíblia e tenho coragem de chamar você na sua cara de falso profeta, de safado. Falso profeta, safado, hipócrita, distorcedor da palavra de Deus, de palhaço, de fanfarrão. Eu tenho coragem. Eu vou colocar, eu peço desculpa a vocês por você ter que ver isso aqui, mas eu vou colocar o vídeo do Miguel Oliveira que me fez vomitar. Tá bom? Veja primeiro o anúncio e logo após prossiga nos vídeos. Podcast Eu Acredito? Por favor, se você quiser que eu exclua o vídeo, entre em contato comigo, eu vou excluir. Não precisa me dar strike, não. Mas que o Miguel Oliveira é falso, é safado, ele é. Agora veja isso daqui. Preciso falar para você que deseja mudar a sua vida financeira. Não aguenta mais trabalhar, levantar cedo e não conseguir pagar suas contas. Eu vou apresentar para você a melhor forma de você mudar a sua vida, tá bom? Você trabalhando pela internet, você usando o seu celular, você pode mudar a sua vida. Veja esses testemunhos aqui. Fala, meu amigo Ed Fernandes, tudo bem? A paz do Senhor, muito bom dia. Passando para te desejar um excelente dia e te agradecer por todo o suporte, por todo o conteúdo, por toda a paciência também, né, que você tem tanto comigo e outros alunos também, outras pessoas. E olha só o meu resultado. Cara, isso aqui é graças a ti, graças a um conhecimento que eu não tinha.
né? Você sabe muito bem de onde eu vim, eu estava lá embaixo, eu estava passando uma situação muito complicada, e o único dinheiro que eu tinha eu investi, e eu não me arrependo, porque de fato eu tive tudo aquilo que eu nunca encontrei em outras mentorias, em outras pessoas, e graças a todo esse complemento eu tive realmente esse resultado aqui nesse mês de agosto. Então, muito obrigado, gratidão, tá? Fica com Deus e que Deus continue te abençoando fortemente. Fala, Ed. Cara, tô passando aqui só pra te agradecer, tá? E te mostrar, olha só, esse faturamento aqui de 7 dias. São mais de R$ 2.000 em 7 dias. E, cara, só tenho a agradecer ao teu suporte, a toda a tua ajuda, a paciência de estar me explicando, me ajudando. Agradecer também a mentoria Cristão Próspero, nessa mentoria que tá ajudando muita gente. E te agradeço muito, cara. Que Deus possa te abençoar e que você possa aí ajudar mais pessoas a prosperarem no digital, né? Eu não acreditava nisso, até tu chegar na minha vida aí e provar que sim, que funciona. Cara, te agradeço muito, de verdade. E bora prosperar. Fala, meu irmão Ed Fernandes, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Irmão, passando aqui para agradecer a você, tá? Por todo o apoio, todo o suporte que você me deu, por essa oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu já tinha gastado um monte de dinheiro com curso, sabe? Mas essa aqui, realmente, eu tive um direcionamento do que eu precisava fazer. Já tinha me frustrado muito com outros cursos que não ensinava nada, mas graças a essa mentoria, graças ao seu suporte, eu consegui ter direcionamento, tá? Muito claro, muito objetivo, simples, prático e objetivo, que é o que eu costumo falar para outras pessoas sobre essa mentoria que eu super recomendo. E esse aqui, meu irmão, foi o meu resultado com pouco tempo trabalhando junto na mentoria. Eu agradecer a você, espero que você possa impactar muitas outras vidas, irmão. Forte abraço, viu? Gratidão. Pois bem, primeiro comentário fixado, tem um link. Clica nesse link, vai lá, que nós vamos ajudar você. Edificar. E toda consolação, ela edifica. Porque a consolação ela é como um bálsamo sobre a ferida de qualquer outra pessoa. Todas as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus são pessoas isoladas, pessoas que caíram, pessoas que não conseguiram mais se levantar. E o Espírito levanta, sara, edifica e consola. Então, o Espírito Santo para nós, para mim pelo menos, é isso. Você acha que as pessoas então que estão caídas, que estão sem consolo, é porque estão sem Espírito Santo? Você diria isso? A realidade é que muito espírito se confunde com o Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que a emoção é o Espírito Santo, que a gritaria é o Espírito Santo, e que muitas coisas que entraram hoje na igreja ao longo dos tempos é o Espírito Santo. Mas, na realidade, o Espírito Santo, Fábio, ele saiu da igreja, de algumas igrejas, há muito tempo. Então, quando o Espírito Santo sai, fica vazio, fica aquela coisa que nós chamamos de solidão, fica aquela sala vazia, aquele templo sem rei. Então, quando o Espírito Santo se aparta da igreja, entra outros espíritos, entra outras coisas, que as pessoas estão de pé. Só que quando termina a mensagem, aquela pessoa deita a cabeça no travesseiro, ela continua sendo a mesma pessoa. E como eu disse, quando o Espírito Santo pega o corpo humano e transforma no seu templo, há uma mudança, há um reagente. Essas pessoas que caíram, que não conseguiram mais se levantar, são pessoas que não aceitaram a mudança do Espírito Santo. O Espírito Santo no templo dele não aceita o pecado, o adultério, a mentira, a fofoca, a contenda. Então, quando essas coisas acontecem dentro do templo do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a sair. Era o caso do rei Saul. Claro que ele era uma unção, mas a gente pode usar também como nesse princípio que nós estamos falando. O Espírito Santo de Deus se apartou de Saul. Por que se apartou de Saul? Porque entrou nele a desobediência, Fábio. A desobediência se entrou em Saul, e quando a desobediência entrou nele, que Deus mandou ele matar todos os animais e ele não matou, aí Deus toma a boca do profeta Samuel e fala assim: Saul, Deus já te rejeitou. Aí Deus começa a questionar com Samuel: ô Samuel, até quando tu terá dó de Saul, tendo meu Senhor rejeitado? Todas as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, ou um dia teve e agora deu lugar para outros espíritos, são pessoas rejeitadas pelo próprio Deus. Deus que tirou o Espírito, porque ele é santo. E o Espírito Santo não pode ficar no meio de carnalidade, de adultério, de fofoca, de mentira e tantas outras coisas que as pessoas transformam o templo dele. Então, essas pessoas que estão caídas estão sem o Espírito Santo. Muitos pregadores estão subindo no altar pensando que Deus está com eles, né?
E muitos maus aí, eles pregam e pensam que a igreja, como diz, vira, né? E pessoas ali saem pulando, saltando e por aí vai, não dizendo que eles não têm o Espírito Santo, mas sabendo que o Espírito não está nele. O Espírito está na igreja. Então, Sansão, aliás, ele brincava, né? Ele brincava muito, ele estava brincando com o Espírito Santo. Isso aqui é uma revelação forte. Ele estava brincando com o Espírito Santo, Sansão. Aí tinha uma mulher, aí a mulher, deita aqui. Aí ele vai lá e deitava. Aonde está tua força? Se tu me amarrar com corda de não sei o quê, tá aí minha força. Ela amarrava ele, pá, ele vai lá e quebrava. Se tu me colocar nas carratilhas de não sei o quê, aí colocava, ele vai lá e quebrava. As brincadeiras, a gente vê que muito vídeo as pessoas estão cortando e fazendo esses lances, tipo você brincando. Você está brincando, se emocionando ou está cheio do Espírito Santo? O problema é que para algumas pessoas a loucura é brincadeira. Aliás, o que faz a brincadeira é o homem, né? Hoje, eu não digo brincadeira porque brincadeira é quando as pessoas dão risada. E num culto, se você pegar uma filmagem meu pregando, ninguém tá dando risada. Ali não é palco, não é palhaço. Todo mundo tá dando glória a Deus e aleluia. Então, em ambiente de adoração, tudo que se refere à piada, não se chama piada, se chama apostasia. Se chama, como eu posso falar? Me dá a palavra certa aqui. Chocarrice, né? Zombaria. Chacota. Muito bem, você foi muito feliz. Zombaria. Então, quando as pessoas usam a palavra zombaria, fulano rodando, fulano brincando, fulano... Elas não estão zombando do missionário Miguel Oliveira, elas não estão zombando da pessoa que está recebendo ali uma revelação, uma profecia. Elas estão zombando do Espírito Santo de Deus que enche a igreja. Né? Ninguém é juiz na vida de ninguém, e ninguém pode ser juiz para o próprio Deus, que é o dono da justiça. Ninguém pode falar, não é Deus que está usando, é Deus que está usando, é fulano que está sendo recebido, fulano não está sendo cheio. Então, as pessoas que elas trazem o altar de Deus e a casa de Deus para zombaria, elas estão caindo num grave pecado, num grave erro de atribuir o que é de Deus para chocarrice, piada. Sabe o que acontece? É que Deus detesta essas pessoas. Quando essas pessoas fazem essas coisas, acontece como aconteceu com o rei Beltazar, não é o nome dele? Beltazar. Aí ele tá brincando, aí ele bebe muito, aí ele começa a beber, aí todo mundo começa dançando, né, Fábio? Aí todo mundo dançando. Aí, de repente, ele tocou na taça. Na taça de quem? De quem que era a taça? De Deus. A taça pertencia ao povo de Israel. Aí ele pega na taça, e quando ele pega na taça para brincadeira, eu sou o Deus, o nosso Deus é o Deus do ouro, é o Deus da riqueza, é o Deus... Quando ele toca na taça de Deus, aí desce uma mão e escreve na parede, Menel, Tekel, Passi, foste pesado na balança. Então, cuidado. Muitas traduções, foste achado de falta, foste pesado na balança. Sabe o que acontece? É que hoje em dia, as pessoas querem trazer o púlpito da casa de Deus para stand-up, para comédia. As pessoas querem trazer as coisas de Deus para brincadeira. Brinque com tudo, não brinque com o altar de Deus. Aí as pessoas vão achar que vai brincar com Deus, vai achar que Deus vai deixar relevante, que por aí vai. Uma hora vai descer a mão de Deus, vai escrever Menel, Tekel, Passi. E a balança de Deus, ela é pesada. A balança de Deus não tem 2 medidas, 2 pesos, é uma medida apenas. É uma medida apenas. Ou é céu ou é inferno. Ou é inferno ou é céu. Não tem purgatório, não tem Santo Antônio, não tem Maria Aparecida. É ou céu ou inferno. Ou será salvo ou será condenado. A balança de Deus é uma só. Então, quem brinca com o altar de Deus, uma hora a mão de Deus vai descer. E vocês, como muitos que caíram, e eu tenho total certeza que a maioria dos que caíram foram a mão de Deus que desceu e que pesou a mão. Sabendo aonde você está, e você falando que o Espírito Santo, você tem um autocontrole dele, e a gente vimos um vídeo seu caindo quando viu um anjo, um suposto anjo. Você tendo um autocontrole, você não poderia ter evitado de ter caído? Então, mas o sacerdote evitou de ter caído? João, na ilha de Patmos, evitou quando ele viu o ancião que ele caiu de frente? Uma coisa é eu fazer coisas do lado de fora e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, sim ou não? Sim. Na igreja, quem manda é ele, irmão. Benihim, muita gente fala, mas o Benihim, uma vez num ginásio, ele falou assim, onde eu passar minha mão, eu acredito nos dons espirituais, aonde passar minha mão, as pessoas sentirão o Espírito Santo de Deus. E um grande teólogo não acreditava, foi no culto. Ele sentiu um empurrão e caiu para trás. O próprio pastor Silas Malafaia já testemunhou a respeito de uma das cruzadas do pastor Benihim. Ele falou que criticava bastante até ele participar de uma reunião.
e ele vê aquele povo sentindo Deus, o impacto que o próprio pastor Silas Malafaia sentiu, ele falou, é impossível dizer que Deus não é com ele. Então, antes de você criticar, será que as pessoas deveriam te conhecer mais? Seria isso? Eu achei que as pessoas tinham que cuidar mais da vida delas, né? E, assim, eu acredito que hoje na igreja, o que aconteceu foi o seguinte, uma polarização, né? As pessoas perderam a credibilidade, perdeu a confiança, né, no altar, nas coisas de Deus e por aí vai. Mas não depende de profeta, de não sei quem. É as pessoas com Deus, irmão. Quem não acredita, caiu aqui, também não vai acreditar num cego que vai ver, num mudo que vai falar. As pessoas entrou num problema de apostasia tão grande que um profeta pode orar e cair fogo do céu. As pessoas vão falar que é diabo, vai falar... Chamaram Jesus, irmão, que vazia a obra de Beelzebu, não vai falar que aquilo que eu caí ali foi meninice, foi palhaço. Deixa eu falar, irmão, eu sei que eu sou em Deus, como eu disse ontem. Eu sei que eu sou em Deus. Eu não preciso provar nada pra ninguém. Me conhece, que não sei o quê. Que se dane, fique sem conhecer. Eu vou continuar sendo profeta, vou continuar sendo usado pelos dons de Deus. Meu ministério vai continuar de pé. Não prego agora, prego desde meus 3 anos de idade. Sei de onde Deus me tirou, sei do anonimato que Deus me arrancou. Tô aqui no altar, vou continuar pregando até a volta de Cristo Jesus. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. É assim, não é? Acabou. Quem quer ficar... É ou não é? É convicção. É a convicção. Eu tenho uma convicção com Deus. Se fosse palhaçada meninice, quando as críticas começou a bater, eu já tinha parado, sim ou não? Mas enquanto mais bate, mais cresce. O dia que pararem de falar mal, o dia que pararem de criticar, é porque eu tô caído com muita gente aí. Se eu tô batendo em mim, é porque eu ainda tô de pé. Então, deixa bater, deixa falar, deixa criticar. Deus me mantém de pé, eu sei que é a minha rocha, eu sei o Espírito Santo de Deus que é na minha vida. Acabou. Mas às vezes você não tá de pé ou conseguindo se safar pra lá por cá. Será que você teve um estudo, mesmo estudo que a Vitória teve? Estudo o quê? Se você estudou mesmo o patamar assim que a Vitória estudou pra chegar e conseguir profetizar, fazer, você teve algum coach pra te ensinar? Assim, então, mas o Espírito Santo não se ensina, né? Ele é o professor, ele é o ensinador. Ninguém pode ensinar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é... E a Vitória não estudou, até onde eu sei. Se estudou também... Mas como assim estudar o que a Vitória... Vamos supor... Vamos lá, deixa eu especificar. Formula melhor a pergunta. Vamos supor, você sabe que tem igreja que tem os seus padrões, que aí você entra no padrão, você tem que ficar nesse padrão certinho. Como tirar a oferta, como dirigir o culto, como fazer assim, assim, assim. E aí parece que quando você vê ele e a Vitória, parece que eles estudou na mesma escola. Então, igual ele e o Marcinho. Fala a mesma língua estranha. Então parece que estudou na mesma escola. Então todos os crentes estudam na mesma escola. Você fala em línguas estranhas? Falamos, graças a Deus. Você fala? Você é batizado? Batizado. Sua língua estranha, original sua, ou só você fala e alguém nunca falou sua língua igual? Não percebi alguém falando igual ainda. É mesmo? Ainda não percebi. Fala aí, só pra eu... Deixa eu ver se conhece. É como eu disse ontem, no dia de Pentecostes tinha 14 nacionalidades, 14 idiomas no mesmo só lugar. Se todo mundo ali falava línguas estranhas, porque se é línguas estranhas é língua que ninguém entende, sim ou não? Sim. Só que o mesmo Deus que me deu uma língua não pode dar a mesma língua que deu pra mim, pode dar pra ele? Pode, com certeza. Quantos americanos falam inglês? Muitos. Quantos brasileiros falam português? Muitos. Então, se nacionalidades fala todo mundo a mesma nacionalidade, por que Deus não pode dar a mesma língua que deu pra mim e dá pra ele? Se a língua é do Espírito não é do homem. A língua não é do Marcinho de Carapicuíba. A língua não é da Vitória Souza. A língua não é do Silas Malafaia. A língua é do Espírito. Morre aqui. Você pega ali a Deus e Amor, por exemplo... Deus e Amor, desculpa que eu fui Deus e Amor. Do missionário Davi Miranda. Todos os pastores falam Orianda Labaia. Todos os pastores. A maioria. A maioria. Verdade. Tem essa Então, a Deus e Amor é conhecida. Seria uma língua estranha ou fosse uma lavagem cerebral que você vai aprender? Porque agora ele já falou, Orianda Labaia. Aí eu aprendi então. O irmão é continuista ou sensacionista? Não, eu só quero saber. Só pra saber, o irmão é continuista ou sensacionista? Não, continuista, mas... Continuista, você acredita nos dons? Vamos lá. É? Acreditando em quem? Você acredita nos dons, então? Sim, acredito, óbvio. Então como é que você coloca o dom como se fosse uma lavagem cerebral, se você é continuista? Porque é muito igual. Igual ele falou, Orianda Labaia. Mas você Todo mundo pode pegar e falar Orianda Labaia. Tipo, é como se fosse uma escolinha, sabe os cursinhos que eles estão vendendo? Aprenda a falar línguas estranhas com o Miguel, um exemplo. Aí ele vai chegar lá, Orianda Labaia. O The King, ele vai... Aí todo mundo aprendeu, entendeu? O The King e The Power, as pessoas estão achando que isso é línguas estranhas. Na profecia está, para você saber que sou eu que falo contigo, eu vou falar no idioma do país que você vai. Então não é uma língua estranha. Não, ali é um inglês, pô. Ali é um inglês, idioma. É um dialeto, né? Tem língua estranha. Tudo que eu falei, eu vou falar no idioma da língua que vocês vão.
do país vocês vão pisar. Que é a mesma coisa também do que o Marcelo profetizou. Vamos lá, se na tua visão, tudo de Deus tem que ser diferente. Nada pode ser igual. Não é que pode ser igual. É porque acho que fica tudo padronizado, sabe? Ah, fica tudo padronizado. Ah, sim. Na questão das línguas estranhas. Tipo, bala, bala. Aí o outro fala, o bala, diabo- bala. aí Aí o o outro, dia- bala, bala, bala. Ah, sim. Mas Fica aí- mais fácil até do diabo Mas copiar, o diabo, pô. ele tem um poder de imitar também, não tem não? Tem. Ah, tá. Ah, não, desculpa. Ele tem o poder de imitar. Só que o diabo... Só que... Olha o que a gente tá fazendo. Já atribuindo aquilo que o ser humano pode fazer, dando poder pro diabo. E às vezes não é. Às vezes pode ser emoção de nós mesmos. Falar assim, O ser eu vou lá, humano pode o tá curar falando, aí vamos o falar, ser humano bala, pode, bala. o ser humano pode curar o câncer? Não, mas eu falo... Pode, não, irmão? não Sim ou falar não, do irmão? câncer. Não falar Me do responde. câncer. Não. Sim ou não, irmão? Calma aí. Irmão, por me pedaço. responde. Sim ou não, irmão? Por pedaço. Não, por pedaço não. Deus pode curar o câncer? Ele pode curar o E a câncer. medicina pode também curar? Pode. Então pronto, a medicina faz a mesma coisa que Deus. Ah, e aí? Mas é diferente. Tudo que a medicina aprendeu foi por inspiração Foi por inspiração de Deus. Conduziu, Vamos né? lá então. A medicina pode fazer cair fogo do céu? Não, aí não. Pode, irmão. Ah, pode. É pegar uma coisa com gasolina, soprar e cai fogo. Cai fogo do céu. Temos até a tecnologia Harp agora que faz chover, irmão. né? Chover, irmão. Só que é diferente, né? Entenda o que eu tô falando. Não, eu tô esperando meu amigo Maico chegar. Entendo o que eu estou falando. Pra vir aqui, ó. Tô do lado do Entenda o que eu Miguel tô aqui pra falando. ser. Vixe, no meu canal o pessoal deve estar me detonando, tá não? Pelo amor de Tá Deus, não? tá, Tá, né? Só que é o seguinte, ó. Gente, eu tô pensa aqui, comigo. eu do que eu estou tô aqui falando. como Ó, coadjuvante gente, eu hoje. tô aqui sozinho aqui, já meu amigo vai chegar. Ó, pensa comigo. Pensa comigo, eu não tô falando dos dons, dos milagres que acontecem, porque os milagres que acontecem não tem como copiar. Isso é incopiável. O que eu tô falando copiar é a maneira de... Até a maneira de andar, a maneira de falar, a maneira da línguas estranhas, a maneira de pedir Mas oferta. são jeitos, irmão. Entendeu? É Então, jeito. isso parece que é uma escola. Mas é uma Até escola, mesmo, pô. até mesmo pro profeta, se você olhar pra ele, pra Vitória é igual, se olhar pra ele pro Lucas, Eu quero Rafael que você- também é igual. Eu quero que você me prova. Aí eu olho e falo assim, mas esse clubinho tá tudo igual? Parece É. que vocês pegam a mão assim, dão uns três, É tudo mesmo? andando de mão dada. É mesmo. E quando é interessante, né? É que a Bíblia diz que a capa de Elias, né? Quando ele se jogou assim no Rio Jordão, abriu, né? Aí quando Eliseu pega a capa de Elias, abre também. Me dá um tapa na minha cara e me prova que Eliseu não era igual que Elias. Aí Paulo, a imitação, deixa a imitação quieta. Rasga da Bíblia agora, que Paulo disse que meus imitadores como são de Cristo. Rasga. Tira da Bíblia. E vamos contextualizar. Você pega os bispos Tira. e pastores da Universal, todos eles... Não, vamos pra Bíblia. É igual Que é a o bispo Bíblia, Edir vamos pra Bíblia. Macedo. É, são todos iguais. Você pega o apóstolo Pedro, por que queriam prender Pedro? Porque eles diziam, mas você parece ele, você fala igual ele. Com quem você convive, você acaba pegando a identidade dessa pessoa. Exatamente. Miguel congrega com o pastor Massinho, meu conhecido pastor. como profeta respeitado por muitos pastores no Brasil, como por Pastor exemplo, Marcinho tá o antes de bispo Samuel Orkut, antes de Ferreira. Facebook, antes de Instagram. Pastor Marcinho tá 82 anos, desde 82 em cima do altar, irmão. Tá antes de Facebook, antes de Instagram. Na nossa igreja, no ano passado, tá no YouTube, quem quiser ver. Deus ressuscitou uma menina no ventre da mãe, dentro do culto. No Efatá, que é o evento da nossa igreja do ano retrasado, Deus usou o pastor Marcinho, a menina foi estrupada dentro do Uber. E Deus mostrou pra ele dentro da igreja lotada, tá no YouTube, pra quem quiser ver. O pastor Marcinho foi o responsável pela profecia da morte da bispa Keila. Quem falou isso aí não foi esses profetinhas de rede social, quem falou isso foi o esposo da bispa, o Wilson Mel Ferreira. Então, se for uma escola, então eu tô muito bem escolarizado, porque eu tô aprendendo com profeta. Eu não tô aprendendo com vagabundo de altar, com pilantra, com safado, com adúltero, com fofoqueiro linguarudo, intrigueiro. Eu tô aprendendo com gente que tem vida no altar, com gente que ora. Tá mexer com emoção, é isso? Seria isso? Não, aí é hipnose, né, irmão? Aí é hipnose. Palavra-chave, não tem palavra-chave. Que aí aonde você vai usar a mesma Não, são palavra. são Seria jargões, todos os pregadores Jargões. têm jargões. Pega o Marco Feliciano. Marco Feliciano, o jargão. eu quero 4 anjos na entrada desse ginásio. Sai da frente, E aonde? Satanás. Sai da frente, Satanás. É pra mexer com o povo, O irmão. pastor Júnior Trovão, vai dar glória pra adorar profeta. São jargões. 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 Então seria como se... Todos os profetas falavam assim diz o quê? Assim diz o Senhor! Ele tinha a mesma palavra. Vinha João Batista chamando o povo de raça de víbora. Vê Jesus chamando o povo de De raça de víbora. víbora. São já? Jargões. Ah, mas acho que o jargão pra mexer muito com o povo. Ele quer me provocar hoje, mano.
É hipocrisia, Não, então. escuta Você o que é eu um tô falando. hipócrita, irmão. Você é um hipócrita. Não, peraí. Ó, eu não, Jeff, Ó, entra no contexto. Peraí. Você nem Se entrou no cumpriu uma contexto. palavra Sei, aqui, ó. ó. Vocês me colocaram na prova Com a aqui, Barão. medida que Eu uso julgais, jargão. serás julgados. Ele não entrou no contexto, você tá, se os três agora já tá Não, na panelinha. eu não tô contra Pera você, aí. eu não tô Como, entendendo. Deixa eu como puxar. o cara Você- é contra algo que ele faz? Ó, calma aí. Que Deixa. Hipócrita! Você está sendo Você me colocou hipócrita. aqui, perguntou. Ó, deixa eu recalcular a pergunta pra Ai, você. irmão. Recalcula. Peraí. Não é Deixa ele questão. esclarecer. Ele falou assim, então você também é copiador. Porque aí todo mundo copia, como se fosse a cópia que ele fez do The King lá, que explodiu, que o profeta do The King, que o povo conhece, então diria que você copiou. Aí você mesmo também se entregou. Eu posso ter me entregado, ele me entregou, aí você também se entregou dizendo, eu copiei. Entendeu? Que Você você- não reconheceu. É que Não, você... eu falei agora, falei, então se ele falou que eu falei então... Não, Jeff, peraí, só uma observação. Não é a questão que você... É que todo um pregador fala, levante a mão para dar glória. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui. É meio que comum nós falarmos isso. Mas Só Ele fala quando eu tô jargão. sentindo mesmo. Então, mas isso é uma espécie de jargão também. Não, eu já Entendeu? vi na manhã com Deus, tá? Não, mas eu tô falando que é uma espécie de jargão também. Vocês sentiram o que eu tô sentindo aqui, se vocês sentiram o que eu tô sentindo aqui. Ou seja, é uma espécie de jargão também. Mas você entende que todos esses jargões que a gente faz é uma escola? Mas com certeza. Só o Você fato tá de eu- entendendo? Ontem alguém falou pra mim aqui falou aqui no podcast aqui, sentado, falou assim: eu era fã do Marco Feliciano, pregava igual o Marco Feliciano, falava até a oração do Marco Feliciano, pegava jargões do Marco Feliciano. Você tá na Assembleia, você vai falar igual a Assembleia. Você tá na Deus Ama, você vai falar É igual isso a Deus aí. Ama, você vai... É como se fosse uma escola. É isso aí. Então parece que Ele- todos os profetas estão vindo agora, estão vindo numa Então, escola pastor não é o só, pastor num caminho Marcinho? só. Eu só quero falar uma coisa aqui. É que pela forma que você falou, é como se fosse errado. Ah, sim. Só que na Bíblia tinha escola de profeta. Só lembrando. Em Betel, tinha mesmo. Betel tinha escola de profeta. Então, quem estava na escola estava para aprender o que o professor estava falando, sim ou não? Respondido? Respondido, querido. Respondido. Vamos lá para outra pergunta então. O Elton Costa me disse assim: Miguel, quer dizer que você é o pastor, não é Jesus? O que aconteceu com o Salmo 21? Acho que é 23, né? É pra ser o 23, né? Era para ser o O 23, senhor é o meu Elton. pastor, né? Corrija aí o 21, tá, irmão? Que o irmão quer falar de mim, mas nem escreveu, o irmão sabe. Hein? Vamos lá. Assim como o Bolsonaro disse que a Covid era uma gripezinha, quem disse isso não foi o Bolsonaro, foi o doutor Cláudio Varela, né? Da Globo. Eu disse assim, que tem crentes que falam assim, o Senhor é meu pastor e nada lhe faltará. E eu disse, está amarrado, e está amarrado mesmo. Por que está amarrado? Porque que tem muitos crentes desigrejados, sem tomar ceia, sem dizimar, sem ter pastores. Se a Bíblia pede para você ser sujeito às lideranças da terra, os governadores, os presidentes, os deputados, os vereadores, os policiais, por que você não pode ser discipulado por um pastor? Até mesmo Jesus disse, sede pelos pastores, né? Sede pastoreados pelos pastores. Sujeitai-vos. Sujeitai-vos aos pastores, obrigado pela palavra. Aos pastores. Então, é claro que se Jesus fosse o único, né, pastor e não existisse mais nenhum, por que ele deixou 12 discípulos? Por que ele fez uma igreja? Porque Deus cuida da igreja, Jesus cuida da igreja. Mas nessas igrejas tem pastores. E quem fala isso é crente desigrejado. É crente que não tem igreja, é crente que não toma ceia, é crente que não é dizimista, não é ofertante, é rebelde, não vai pro culto. Assiste as coisas online, fica se enchendo de porcaria da rede social. Então eu falo mesmo, o crente que chega pra mim e fala, eu não tenho pastor, você é um desigrejado, irmão. E tá amarrado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmão, vou falar uma coisa pra você. Só pra você entender. Quando a gente entende essas coisas como pastor, como ser pastoreado, é uma coisa que muda. Por exemplo, no livro de Jeremias, diz assim, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos abasteçam com a ciência e com inteligência. A Bíblia diz que Jesus escolheu pastores. Se aquelas pessoas que falam mal e falam, né? Você pode ver que aqui a maioria só estão falando mal, metendo pedrada, né? E você falou que essas pessoas que falam mal, né? Que usam uma língua, elas não vivem um avivamento, né? Então elas precisariam hoje, 90% que falam mal de você são da própria igreja, que às vezes você está ali. 90% dessas pessoas que são crentes, 90% dessas que precisam do Espírito Santo, precisam de um renovo, de um avivamento.
Eu vou te responder com 2 perguntas. Paulo precisava de um avivamento? Paulo não. Então por que ele teve um encontro com Jesus? Depois de Saulo, antes de Saulo. Sendo Saulo... Não, irmão. Mas Mesmo a mesma Saulo é pessoa- mesmo Paulo. Mesmo Saulo é mesmo Paulo. Não vem com essa história, não. Porque tem teologia. Mesmo Saulo é mesmo Paulo. Mas eu acredito nessa mudança. Não E aí, teve mudança- depois que ele mudou, não teve Saulo veio. Não, irmão. Paulo não é Jacó. Quando ele teve um encontro com Jesus, Paulo ele não é já foi Jacó, Paulo não é chamado. Abraão. Saulo, nome romano. Irmão, é Paulo o nome não é romano não judeu. judeu. Paulo não é Jacó nem Abraão. De Abraão para Abraão, de Jacó para Israel. Não tem essa não. Paulo é mesmo Saulo. E que mudança? Ele passou por um avivamento, sim ou não? Sim, se for nessa questão, ele teve que ter um avivamento. Caiu e pronto. tal. Então pronto, respondi sua pergunta. Então as pessoas vão ter que cair do cavalo para poder ter um avivamento? Não Seria caí do isso? cavalo, irmão. Tem um encontro com Jesus. Eu não acredito nesse negócio de revelação. Até o dia que foi revelado. Até o dia que Deus usar. Até o dia que Deus... Eu não acredito em cura. Até o dia que for curado. Eu não acredito em libertação. Até o dia que o demônio pegar dentro da casa dele ou ele realmente acreditar nos dons espirituais. Hoje em dia tem um negócio que é muito muito ver para crer, né? Então assim, e muitos não vão ver, muitos não vão experimentar. Paulo experimentou. Paulo deixou de ser perseguidor para ser perseguido, né? Então assim, a mesma questão que a gente entende de que Paulo passou por um avivamento, que avivamento é mudança, então a gente entende também que muitas pessoas que são contra o altar, são contra os dons espirituais, precisam também de uma mudança. E com toda certeza reafirma a minha pergunta. Você fala que contra você está indo contra o altar e contra os dons do Espírito? Irmão, os dons do Espírito é fruto do Espírito. A pessoa que é contra os frutos do Espírito é contra o próprio Espírito. A pessoa que é contra o fruto é contra a vida, sim ou não? Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque ela não estava produzindo frutos. Ela não estava produzindo fruto. Mas há uma diferença entre frutos e dons, né? O Nós fruto serve para regeneração. Os dons é fruto de quê? Não, o dom é uma capacitação. Capacitação fruto de quê? Tem gente que recebeu o dom, mas não tem o fruto. Eu sou a videira verdadeira. Não, tem gente que recebeu o dom, mas não recebeu o fruto. Eu sou a videira Por exemplo, verdadeira. o dom, agora eu vou brigar contigo aqui, vamos lá. O dom... Virou pro outro lado. Eu tô falando assim, fruto do Espírito é uma coisa. Eu estou falando que Isso, os dons... é porque você falou que os dons é fruto, e não é. Dom é uma coisa. Os dons, vamos lá, os dons, ele é fruto do Espírito, sim. Os dons é fruto do Espírito, sim. Não, o fruto do Espírito é bondade, benignidade, domínio próprio, sim, longanimidade. sim. Os dons é uma capacitação espiritual para o exercício da obra de Deus, né? Mas o que eu estou falando aqui... sim, desculpa. Estou usando a palavra errada, perdão, desculpa. Os dons são Eu tô manifestações do tentando te Espírito. ajudar, Miguel, Desculpa. meu Deus. Eu troquei fruto por manifestação, perdão. Os dons são manifestações do Espírito, desculpa. Agora, os frutos são bondade, benignidade, por aí vai. Desculpa, errei aqui na minha concepção, perdão. Agora, os dons são manifestações do Espírito, certo? Então, as pessoas que são contra a manifestação do Espírito são contra o quê? Ao próprio Espírito. Quando Jesus amaldiçoa aquela videira, né? Aquela figueira. Então, porque ela não estava gerando, né, a manifestação, que é o fruto que estava dando. Então, tem muita gente aí que é contra o Espírito Santo. Por quê? Não acredita em revelação e profecia. E primeiro que revelação é um dom. Tá? Profetizar é um dom. Vamos para a Bíblia? Vamos para A Bíblia fala de dons de profecias, né? Dom de profecia. Dons, no plural, né? Coríntios 12. Isso quer dizer que no dom de profecia existem Variações de dons dentro da profecia. que nós entendemos que dentro dos Porque dons de não profecia é, está o dom de não é revelação. mencionado dom de revelação, Não. mas sim o de profecia. E até foi dito aqui na terça-feira sobre que é o principal dom, é o dom de profecia. Sim, o Foi dom de profecia. dom. O dom da revelação é maior do que o dom da cura? Na verdade, todos partem do mesmo espírito. Não tem como mencionar que um é maior que o outro, sendo que... Existe um texto bíblico que fala que Que o fala. principal dom que nós devemos buscar é o dom de profecia. É o de profecia. Porque havendo profecia, o povo não se corrompe, não é? Exato. E por que hoje o povo está tão se corrompendo e tão embravecido com isso? Porque o povo quer se corromper. Esse dia é engraçado demais. Isso é muito engraçado. Não, aí é que tá. Por que o povo, já que não é para se corromper, então por que o povo não está acreditando mais em profecia? Porque o povo não quer acreditar. Por causa do ceticismo, da incredulidade, né? Isso aconteceu... Ou não, porque muitas pessoas estão brincando? Isso não está acontecendo só agora, não. Teve uma época que, devido ao muito conhecimento, a muita informação, as pessoas deixaram de acreditar nos dons do Espírito. Eu não vou lembrar certinho a época, mas teve uma época que os dons do Espírito entraram totalmente em descrédito.
não só na história da igreja, mas também dentro de uma visão bíblica. Você lembra quando Deus foi chamar Samuel? Um dos textos logo ali em Samuel, capítulo 3, no chamado, está dizendo assim: e naqueles dias a palavra do Senhor era de muita valia, e não havia visão manifesta. Ou seja, a palavra, a profecia ali se referindo, era de muita valia. Põe era para mim aí na acontecer, tela. Põe para mim aí na tela. 1 Coríntios 14, versículo de número 1. E não havia muita visão manifesta. E aí até os sacerdotes, como Ofni e Finés, estavam corrompidos. Consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo. Ei, eu tô falando off the king, é pra mim, não é pra você não. Mas o que profetiza edifica quem? Por que grava vídeo do povo revelando? Por que chama a pessoa à frente? Porque a profecia edifica quem? Quem que edifica a profecia? A igreja. Igreja. É a igreja que edifica. E eu quero que todos vós faleis em línguas. Eu quero que todos sejam cheios do Espírito e tenham a manifestação das línguas estranhas. Mas muito mais que profetizem. Eu quero muito mais profeta que fala. Muito mais profeta que profetiza. Porque quem profetiza é maior do que fala em línguas. A não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu vos ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca como a flauta ou como a cítara. Presta atenção. Mais do que falar em línguas é profetizar. Por que chama fulano na frente? Por que pede pro fulano ficar de pé? Por que ligaram? Porque é a edificação de quem? É de quem, Fábio? Da igreja, do corpo. Então, mas bom falar em língua estranha. É bom, não é bom? É ótimo. Mas se tiver profecia, edifica a igreja. Ô Miguelzinho, mas vamos lá. Geralmente aqui, nos textos bíblicos, vai falar que a profecia edifica o corpo. Esse edificar o corpo, edificar a igreja, não seria então a profecia que está sendo direcionada individualmente para o indivíduo? Essa profecia não deveria ser para o coletivo, para a igreja ser edificada? Não entendi, reforme mais. Vamos lá. Se é para a igreja ser edificada, então ao invés da profecia ser direcionada apenas a um indivíduo, essa profecia não deveria ser direcionada a toda a igreja, a todo o corpo? Michael, a igreja é o que mesmo de Cristo? Noiva. Corpo, irmão. Corpo. É corpo, né? É corpo. Corpo. Vem, fio. É corpo. É igreja de Cristo. É, né? Aí você perguntou que a profecia para um, por que não pode ser para todos? Faz assim com a mão. Se eu bater aqui, você sente? Sinto. O corpo inteiro? Não. Não, irmão, se você tá sentindo, você tá sentindo, né, irmão? Não, eu tô sentindo no dedo. Você falou o corpo Tá bom, no inteiro? dedo, muito bem. Tá sentindo aqui. Isso. E aqui? Aqui eu tô sentindo... Aqui, No braço, certo, no braço. Isso. E aqui? Costas. Ah, muito bem. E se eu tocar aqui? Pescoço. Mas se eu falar com vocês, estão ouvindo? Tô ouvindo. Tô muito bem. Mas aí você está falando... Tá respondido, irmão. Você tá falando com o membro, não com o corpo. Com Então, o membro, mas não o com a membro faz igreja. parte do quê? O membro faz parte do corpo. O membro só não faz parte do corpo se eu tirar a tua mão. Aí tua mão fica uma mão, não fica uma Mas se for para edificação da igreja, a profecia não deveria ser direcionada.